Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que só fala assuntos interessantes como marketing, comunicação, negócios, inovação, tecnologia, enfim, uma série de assuntos só interessantes para vocês aí desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Macieira, para não errar mais, Macieira, minha Olá, maçãzinha. pessoal, eu sou a maçãzinha da Vanessa. Eu vim em sua homenagem hoje, Caramba! mas pelo nosso convidado, tá? Porque depois vocês vão saber quem é o nosso convidado. É verdade. Pessoal, aproveitem e se inscrevam no canal, ativem as notificações para acompanhar todos os episódios que vem pela frente e principalmente do episódio de hoje. Fica até o final, dá aquele like, nos acompanhem, hein? Exatamente, olha, eu vou falar do nosso patrocinador que não pode faltar aqui, que é o Hotel Hort, um hotel 5 estrelas, que fica em Campos de Jordão. Gente, é um friozinho tão gostoso. E fora o hotel, são mais de 70 quartos, tem chalés privativos, que é incrível para ir com a família, em casal, enfim, até sozinho, tá, gente? Porque, olha, ultimamente fazer coisas sozinhos dá uma paz, não dá? Então, vá de qualquer jeito lá, aproveita o nosso cupom de desconto e depois contem aqui pra gente se foram bem atendidos, porque se não for, eu vou ligar lá e vou conversar com o pessoal, tá? É isso mesmo, é só escanear no rodapé o QR Code para saber mais informações e reservar a sua hospedagem. Isso aí! E hoje a gente trouxe um convidado muito especial que vai contar toda a trajetória dele de vida, que eu acho que é muito mais além do que contar história profissional. Não, vamos falar de coisas pessoais aqui também, que vai ser muito legal. A gente trouxe o Dácio, que é diretor de operações e marketing do Dia. Obrigada, Dácio! Muito obrigado, Vanessa e Andressa, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e vou poder passar um pouco da minha história pessoal, que eu tenho muito orgulho, da minha trajetória profissional também. Que bom! Então a gente vai começar pela parte mais gostosa. Quer saber de onde você veio? Você é de São Paulo, não é? Conta um pouquinho aqui pra gente como que foi esse comecinho aí de vida. Eu sou baiano, mas não tenho sotaque. Mas sou do sertão da Bahia, nasci na Bahia. Minha mãe e meu pai vieram muito cedo para São Paulo, apostar a vida, vieram até menor de idade. Minha mãe me teve aqui, me levou para ser criado pela minha avó. Com 8 anos eu vim para São Paulo. Eu tenho um irmão também e uma irmã. Para mim é muito importante essa trajetória pessoal, porque se não fosse a minha mãe arriscar a própria vida, vir aqui ser empregada doméstica, e eu tenho muito orgulho de falar que ela é uma empregada doméstica e criou os 3 filhos. Sim, assim. Com certeza. O meu pai era falecido, ele faleceu há 6 anos. Ele era porteiro de condomínio e minha mãe batalhou muito para nos criar e trouxe. Eu fiquei adulto muito cedo, porque eu com 8 anos levava meu irmão para a creche e me levava também e levava de volta para casa. Você se levava para a creche? Eu me levava. E até pela necessidade. Hoje não pode, mas era necessidade. Ela tinha que trabalhar, sair muito cedo, meu pai também. E então já teve responsabilidades desde cedo e me deixou muito adulto. Também depois a minha mãe se separou do meu pai, por alguns motivos pessoais. E eu tive que ser realmente o responsável da casa, cuidar do meu irmão, começar a trabalhar. E aí eu não conseguia trabalhar porque não era tão protetora, porque eu morei muito depois que eu saí da Bahia. Nós viemos para São Paulo e eu fui morar no Santo Eduardo, que é a Zona Sul, um bairro, uma comunidade razoável. E depois minha mãe falou assim, comprei uma casinha e nós fomos morar no Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis, por longos anos. E ali para mim era muito difícil porque 7 horas da noite eu tinha toque de recolher, você tinha que estar dentro de casa, fora da escola. Muitos dos meus amigos morreram porque se envolveram com droga e muitos falavam para minha mãe que eu e meus irmãos iriam se perder. Porque morando naquele lugar, quem não se perderia? E eu saímos dali, minha mãe falou assim, vamos mudar para um outro lugar. Consegui comprar uma casinha melhor. Mudamos para o Jardim Princesa, Jardim Vista Alegre, ali na Brasilândia. A gente fala que é freguesia para ficar chique, mas foi para lá que nós fomos morar, né, no prédio da Sadegaú, que a minha mãe ganhou do patrão dela. E eu fui feliz, realmente, porque a gente teria não sairia de uma casa de madeira, sim, iria para uma casa de concreto, mas também numa área de periferia muito grande, muitos riscos, e realmente muitos colegas meus morreram, outros se perderam, e graças a Deus eu e meu irmão, cada um com seguiu uma vida. Eu conheci a minha esposa, que era a minha vizinha de frente, a Viviane,
Na Brasilândia. Na Brasilândia. A gente morava de frente, eu era apaixonado por ela, como até hoje, e ela não dava a mínima para mim. Olha só as declarações de amor aqui, hein? E a gente começamos a namorar, ela tinha 13 anos, eu 17. Eu falo isso porque tem todo um porquê. Eu batalhei muito para namorar com ela e casar com ela. Eu sonhava realmente, tinha 3 desejos. Um era ter uma família, ter a pessoa certa e conquistar uma família. O outro desejo era ter uma profissão, porque com 17 anos eu não tinha profissão nenhuma ainda. E eu estava me vendo, talvez, ter o retrato de outros colegas meus. E o outro era ter uma religião para você seguir fielmente, para poder também trazer uma paz de espírito. E hoje eu sou muito feliz que os 3, graças a Deus, eu posso falar que eu conquistei, Deus me ajudou a conquistar. Sou casado com a Viviane, com a graça de Deus, Deus me deu 2 filhas lindas. A Melissa, que tem 24 anos, hoje é formada enfermeira, tem uma empresa dela de velas, é uma empreendedora, já formada na 4ª faculdade, então para mim o conhecimento, eu não tive tanta oportunidade, batalhei depois de casado para estudar e hoje eu falo para ela que tem que estudar, tem que gerar conhecimento, porque vai enfrentar muitos preconceitos, muitos desafios na vida e o que você pode fazer para ter um posicionamento diferente é você estudando. E eu tenho a Bianquinha com 13 anos, que também empodero muito ela, porque ela tem 13 anos e ela sempre falava que queria ser bailarina. Eu falei que o sonho não depende das pessoas, depende de nós para alcançar. E ela hoje é bailarina do corpo de baile da cidade, do pré-corpo, da cidade de Valinhos, então para mim muito orgulho, porque ela se dedica e tem disciplina, vai boa na escola e na dança, que eu falei, tem uma escolha, entre a dança e o estudo, você vai ter que escolher o estudo. Então, se tirar nota ruim, você vai ter que sair. Então, ela melhorou até as notas. Olha que porque ela legal. tem a ambição boa de ser uma bailarina. Isso também me enche de orgulho. Me enche de orgulho porque, para mim, o pilar é a família. Minha esposa é a minha grande ajudadora nessa trajetória pessoal. Não, e é muito bonito você contar, porque, assim, é claro que você deve ter passado diversas dificuldades, principalmente morando numa comunidade. E tudo isso te tornou, claro, o Dácio de hoje, forte, como um pai, e você replica isso para suas filhas. Elas não chegaram a morar numa comunidade, mas você passou algum tipo de ensinamento? O que você trouxe dessa sua vivência para passar isso para elas de alguma forma, que não vão chegar perto disso, né? Ela não convive diariamente, mas a minha mãe e minha irmã ainda moram numa comunidade na Brasilândia. O meu irmão não mais. Casou também, tem sua esposa e seu filhinho, está em Osasco, uma região bem melhor para se viver, vamos falar, acho que independente de onde você mora, os valores, hoje onde eu moro, para mim, é lindo, mas naquele momento, onde eu morava, para mim era lindo também, porque era o que eu conseguia pagar e vejo o valor. Eu acho que ali me deu muita essência para poder ensinar minhas filhas e hoje nós vamos lá, eu levo, a gente sempre está frequentando a minha mãe, elas conseguem enxergar pelo menos visualmente, não convive, né, mas visualmente ela consegue ver que hoje ela tem outro patamar de vida, hoje ela está muito mais embasada para poder seguir a vida alguns passos na minha frente que eu tive que batalhar com preconceitos, me provando sempre. As pessoas, por onde você mora, acham que você não tem potencial nem capacidade. E com isso hoje eu não uso só para minha filha, para as minhas filhas, mas para todo mundo que trabalha comigo. O medo às vezes não sempre, nos poda de muita coisa. E eu também tinha medo, não conseguia falar numa reunião, quando eu comecei a trabalhar, me dava calafrio. São as inseguranças, né? Porque a gente é visto dessa forma. Você acha que isso ainda no mundo de hoje, atualmente, existe esse preconceito de achar que um profissional não é qualificado por onde ele mora ou de onde ele veio? Existe, até porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito preconceituosa. Infelizmente. Tem pessoas e pessoas. Eu passei por momentos que eu ouvi, não quero citar a empresa aqui, que eu gostaria muito de ser diretor. Eu me preparava para isso. Claro! Quando eu vejo hoje, para mim é só rótulo. É verdade. Só rótulo. Só rótulo, porque você tem que ser quem é você precisa conhecer as pessoas, respeitar as pessoas, e eu queria ser. E tive diretor que falou assim, você já viu preto nessa empresa? Meu Deus. Isso me machucou de início, mas eu falei que a única forma de mudar era eu me posicionando diferente. E quando eu voltei para essa empresa pela segunda vez, ele era meu par. E eu procurei ajudá-lo a não ser demitido. Infelizmente, ele foi demitido. Que tá o negócio! É a mudança. Boa!
pessoa que te ferrou ou te fez se sentir mal. Eu já fiz isso na minha vida, é tão E eu gostoso. acabei com todos esses vitupérios da vida, que faz parte, infelizmente, fez parte, hoje não faz mais parte, a empoderar as pessoas, tanto mulheres, Ai, que porque eu ótimo. quero que as minhas filhas tenham os mesmos direitos que eu, e quem trabalha comigo também, para ganhar como eu ganho, igualmente, o respeito do homem não sempre fortalecer o que a mulher está falando, isso para mim me incomoda e às vezes eu corto nas reuniões, porque eu tenho 2, 3 mulheres em casa. Exato. E minha esposa se dedicou até hoje para cuidar das minhas filhas, mas as minhas filhas podem voar muito mais, ou no varejo, ou na área que elas escolherem. Eu acho que você precisa ser feliz e depois olhar a parte financeira. Hoje eu sou feliz no que eu faço. Primeiramente eu olhei se eu era feliz. Hoje eu também olho a minha parte financeira, mas antes eu olhei se eu era feliz fazendo o que eu faço. Isso é muito legal porque vai muito na contramão do que acontece hoje, né? Muitos RHs, eles fazem a seleção de profissionais através de um currículo. E esse currículo, ele vai estar lá, né, explícito onde essa pessoa reside. Então, automaticamente tem aquele, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. E essa humanização que você está falando, esse formato que você olha além do currículo, né, da região, ele é espetacular. É uma forma que dá oportunidade, são né? poucas pessoas que têm esse olhar, mas eu acredito muito que é o que falam, né? Normalmente quem ajuda mais essas catástrofes que aconteceu no Sul e tal, são as pessoas que não têm tanto, né? São as que mais ajudam, porque elas sabem a dificuldade que é. Então, acho que entra a questão da empatia. Então, você se colocar no lugar do outro é o mais difícil, mas é o mais interessante para você construir um mundo diferente, seja o mundo corporativo, seja o mundo das amizades, dos relacionamentos. Você ter a empatia de se colocar no lugar do outro, né? E extrair o melhor, porque queira ou não, a gente trabalha mais de 8 horas, às vezes 10 horas, mais. né? Então, o nosso dia é para a empresa. Então, tem que fazer sentido. Porque se não faz sentido, para que eu tô aqui? Né, para não ser olhado ou para sofrer um bullying, um assédio, uma questão que não é interessante, isso não é interessante para ninguém. Então você, como líder, parabéns, poder replicar isso e empoderar suas filhas, que eu acho isso incrível também, um homem empoderar a mulher para que ela possa seguir. Ser o que ela quiser. Ser o que ela E quiser. na sua casa e na empresa, então olha que lindo tudo isso, né? E claro que a gente vai depois contar um pouquinho que isso vai trazer os resultados, porque você vem trazendo esses resultados, né? Como pessoa e como profissional. Obrigado. Olha, eu olhando para minha trajetória, eu comecei como auxiliar numa primeira empresa até que eu trabalhei, foi como auxiliar de fabricar óculos. Muito pouco tempo, eu já tinha 17 anos. Fiquei muito pouco tempo, depois fui para uma metalúrgica. Trabalhei 2 anos como metalúrgico. Fui metalúrgico, torneiro revólver, torneiro mecânico. E aí entrei no quartel. Chegou meu período de servir, eu servi na Polícia do Exército, era alto. Entrei na Polícia do Exército, eu não queria, mas Não pra- queria? não Mas era queria, alto, porque eu queria não trabalhar, eu queria ajudar minha mãe, queria poder dar uma vida melhor para ela, para os meus É. irmãos. Mas a vida acho que faz tudo certo. Eu entrei no quartel, fiquei 11 meses, não é fácil, mas me ensinou disciplina, me ensinou maturidade, me ensinou a se virar mais sozinho, trabalhar em equipe. O quartel você não consegue fazer nada sozinho. Com isso eu saí do quartel com 11 meses, da segunda baixa, na Polícia do Exército, em Osasco. Assim, você começa a ter disciplina, acordar cedo, chegar tarde, não é o que você quer fazer, você precisa se adaptar ao ambiente que está chegando. Isso tudo me ajudou na minha trajetória, como ver o varejo diferente, olhando para essa disciplina, que na operação, para a minha carreira quase toda dentro de operações, exige a disciplina diariamente. Foi um preparatório, Foi um talvez você não preparatório. queria. Eu não Gente, percebi. vocês ouviram, para trabalhar no varejo, Seja soldado. Mas tem lições aprendidas. Deus. Tem lições aprendidas. Sim. Quando eu saí, eu fui trabalhar numa loja de lustres como segurança. Olha como a nossa mente é tão limitada. Eu falei, saí como... Eu quero ser bombeiro, eu quero ser segurança. Só que eu comecei a atender, eu estava ali como segurança, na hora eu comecei a atender os clientes. E o pessoal ficava bravo comigo. Não é para você atender, é para você olhar a loja. E aquilo eu fiz o quê? Tinha uma Drogasil do lado, na Lapa. E eu comecei, todo dia passar uma Drogasil. Tem vaga aí? Que eu
me apaixonei em atender o cliente, em solucionar os problemas do cliente. Olha que legal. E mais ou menos uns 3 meses batendo na porta ali, uma atendente falou assim, olha, vai ter uma seleção. O meu namorado foi promovido para gerente e ele vai montar um time. Deixa o seu currículo. E aí começa a minha história no varejo. Na Drogazil, eu deixei meu currículo. Eles estavam buscando profissionais que tinham servido do Exército, Uau! porque iria trabalhar numa região mais complicada, que era Lago da Batata, em Pinheiros, e precisava de pessoas mais altas, que colocassem mais medo nas pessoas que queriam furtar. Isso me abriu uma porta na Drogazil. Nossa, é destino. Era pra ser. Entrei na Drogazil, conheci o saudoso Miguel, que virou um grande amigo e faleceu no Covid. Ele tinha 18 anos, 19 anos, eu tinha 18 anos. Um garoto da periferia, ele também um garoto da periferia, ele já estava com 2 degraus acima. 2 crianças trabalhando, que eu falo criança, que a gente era muito jovem, e trabalhamos ali juntos e eu abri e fechava. Naquela época eu podia, hoje não pode, as leis trabalhistas, mas eu abri e fechava. Chegava lá no Batata, 7 horas da manhã, ia embora às 10 quando fechava, sorrindo, feliz, construí uma carreira como auxiliar, depois para atendente. Cheguei a subgerente na Drogazil. O gerente regional me procurou, falou assim, estou indo embora, estou indo para a loja do Gugu, se quiser trabalhar comigo, me liga. Falei com a minha namorada, que é minha esposa hoje, e tomei a decisão de vida de mudar de empresa. Da Drogazil para a loja do Gugu, que muita gente não deve conhecer, outras pessoas mais antigas se recordam, era focado em brinquedos, utilidades, e ali eu comecei a ver que o lado militar tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem pela disciplina e a desvantagem pela autoridade. No varejo, não dá para trabalhar com autoridade, você precisa persuadir. E eu comecei a trabalhar com autoridade. Fui promovido entrei como subgerente, que é hoje um encarregado. Sim. Fui promovido menos de um ano para gerente, meu primeiro cargo, cuidando de uma loja, com 15 pessoas abaixo, sendo autoritário. Meu chefe falou assim, como eu te promovi, posso te mandar embora. Você não pode ser autoritário. E eu refleti muito na minha vida. Se tudo eu passei, por que eu tenho que fazer as pessoas passarem? E eu mudei de forma drástica de olhar as pessoas com respeito. Como eu respeitar minha família, os meus filhos, as minhas filhas. Eu queria respeitar essas pessoas. E pensei sempre, se ninguém me deu a mão, por que eu não posso dar a mão para as pessoas para ensinar? Certo que com firmeza, mas com respeito. E ali para mim foi abriu as portas para eu começar a cuidar de gente. E a partir dali eu comecei a trabalhar com 4 pilares da minha vida. Cuidando de gente, cuidando do cliente, cuidando dos processos com disciplina e sempre com foco em resultado. Não adianta você fazer tudo isso e não ver um resultado para poder continuar fazendo isso. Sim. E dali eu recebi uma proposta, eu tinha um sonho de trabalhar na multinacional e esse mesmo gerente regional foi ser gerente de operações no dia, o Paulo Gregório. Eu falei assim, você não quer ir trabalhar no dia? Está vindo uma multinacional espanhola, vai abrir mais de 1000 lojas nesse país. Pensa aí. Ele foi, eu falei com a minha esposa, eu tinha que dar 3 degraus para trás. Eu estava como gerente na época da Telesp celular, BCP, a gente ganhando prêmio, assim. Eu conseguindo pagar as minhas contas, porque no início da minha vida, quem pagava minhas contas era meu sogro. Eu casei, eu morava quase num porão. E meu sogro sustentou minha casa por muito tempo. Meu salário só dava para pagar o aluguel. Então, luz, água, roupa, leite. Para minha filha, meu saudoso sogro, que me sustentou e sustentou minha esposa. E eu falava para ele que um dia eu poderia tentar retribuir tudo isso para ele. Quando eu consegui me via galgando isso, eu estava muito feliz. E com isso eu fui para a loja do Gugu. Uma decisão dura de sair de gerente para ser um encarregado de loja, cuidando de uma lojinha com 10 pessoas, ganhando 4 vezes menos que eu ganhava. Minha esposa falou, você é louco. Mas, se você quer ir, eu estou junto com você. Entrei no dia, fiz um processo para ser supervisor, para ganhar o que eu ganhava. A gerente de RH naquela época falou assim, não, sem indicação você não merece. Sem indicação você não merece? Não. Você não merece. O gerente falou, olha, Darcy, eu não vou contra, se você quiser entrar como encarregado, tudo bem. Falei com minha esposa e tomei a decisão de entrar. De novo, a gente olha para trás e fala assim, eu vou provar para ela. Acho que essa parte de provar é importante a gente ter conosco e acreditar que você pode ter potencial. Não é porque as pessoas falam que você não pode que você tem que aceitar. Todo mundo pode tudo, é só querer. Mas uma dúvida, você sempre quando teve essas negativas, vamos colocar assim,
ou algum tipo de comentário, né, sobre o seu lado profissional, você pegava isso e transformava isso, agora eu vou provar De início. que eu vou conseguir, porque eu sou esse perfil de profissional. Eu fico com raiva da pessoa que fez aquilo comigo, eu falo assim, mas agora vai ver, Fico muito eu não triste. posso perder. É como se fosse uma vingança, só que eu sempre me dou bem no final. Para mim, chega a ser um momento de tristeza, porque eu falo que só o carro sabe, é o nosso confessionário, Sim. né? Quando você está dirigindo, só tá você e Deus e o carro. Você pode chorar, você pode conversar, Isso. você pode ficar Qualquer triste. coisa, exato. Qualquer coisa, mas acho que sempre eu peguei, depois de esse momento sofre, encarar como eu posso provar, Isso. eu posso ser melhor. Eu acredito em mim, eu quero isso para mim. É o que eu tento passar isso para quem trabalha comigo ou para minha família. Às vezes você não está bem, faz parte da vida, gente. A gente não é de ferro. Sim. A gente não. Mas o sorriso não pode faltar, independente do problema financeiro, do problema de Das preconceito, das negativas. negativas. E com isso me deu força para sempre olhar o lado bom. Mas você. Às vezes eu escuto, você acha muito conto de fada, né? Poliana, né? Tudo falar, Poliana. Poliana. Inclusive eu estou assistindo junto com a minha filha. De novo, mais uma vez. Gente, eu assisto várias vezes, eu adoro. Então, acho que com isso me trouxe que eu tenho que acreditar no que eu quero. E é duro. Porém, de início, eu queria sempre pagar o mal com o mal. Mas eu acho que você não vai deixar legado. Não, e a conta não Não vai te fecha. fazer bem. Então, eu procurei mudar, espiritualmente falando também, que tem que procurar fazer o melhor. O melhor para as pessoas, independente do que ela fez para você. Se ela falou mal de você, paciência. E aí, nesse caso, entra o pilar da religião que te deu esse apoio para não contribuir com o mal àqueles que te fizeram mal? Também, e hoje eu sou crente, sirvo a Deus na congregação, para mim, eu tenho orgulho e respeito todas as religiões. Então, eu tenho a minha comunhão me ajuda a não fazer isso também com as pessoas. Às vezes a gente não é perfeito, a gente faz às vezes sem querer. Porque eu procuro pedir feedback 360 e de início não vem nada, mas depois você deu mais uma oportunidade, a pessoa fala o que ela pensa. Sim. Aí você cria um ambiente seguro. Então, para mim, a religião ajuda, a transparência com as pessoas ajuda, a conexão ajuda, então tudo ajuda. Se você é próximo, gera uma relação de confiança, você consegue corrigir rápido, mesmo assim não vai deixar aquelas outras pessoas que gostam de enaltecer, de aparecer, de te magoar. Vai sempre existir, infelizmente. Hoje tem muitas frentes nas empresas para não acontecer, assédio moral, tem de tudo, mas acontece ainda, preconceito. Tem vieses inconscientes que as pessoas... Eu tive um caso, aproveitando a oportunidade, eu já era diretor, estava numa sala de reunião, 70%, 80% parda para preta. O executivo estava lá na frente, a gente teve um pior resultado no tal mês. Nós tivemos o setembro negro. Olha o comentário. Mas inveja inconsciente. Ele não queria falar aquilo. Não foi a intenção. Não foi a intenção. De... Mas muita gente estava ali, se magoou. Aí eu fui na sala dele, ele disse... Nossa, uma gestão de crise. Eu tinha 2 diretores abaixo de mim, quando eu falo abaixo na hierarquia, Que cagada. que eram 2 diretores pretos. Ficaram muito incomodados. Eu tinha 2 mulheres, as 2 mulheres, uma japonesa, a outra não. Eles ficaram muito incomodados. E a sala abaixo, a gente tem muito pardo e preto. Tem muita gente que escuta, se magoa e toca a vida, porque já está acostumado. A gente não pode se acostumar. A gente precisa, com respeito, como eu fiz. Eu saí da reunião, fui na sala dele. Conversar com a pessoa. Falei, olha, você falou isso com um viés inconsciente. Aí ele, eu não queria falar isso. Você manda mensagem para os 2 diretores e eu vou falar com os demais. E vou brifar para a gente tomar cuidado com as próximas turmas. Mas eu não deixo mais se eu não me posiciono. É a mesma coisa com uma liderança feminina. Se a gente, quem está na mesa, está fortalecendo o que ela está falando, eu falei, não, ela já falou. A opinião dela basta. Ou quando a gente corta para falar a mesma coisa. É drástico, mas acontece, gente. Acontece muito, Acontece assim. muito. Agora, tanto eu e a Andressa, a gente trabalha juntas, a gente não tem tantos acessos para ter esse tipo de situação.
Mas quando a gente já trabalhou em alguns lugares que sim, era nítido, assim, e às vezes não era nem com a gente, a falta de respeito entre outras pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito feio, assim, existir. Eu sempre fui uma pessoa mais, falo que eu sou brava, né? Mas eu me imponho muito. Sim. Aí eu também tenho essa fama, tá? Porque assim, não é, o bravo pega fama porque ele tem a coragem de falar o que as pessoas não têm. Exato. Então, por exemplo, se eu vejo cenas, desde que eu me conheço por gente, eu sempre defendia quem era lá o menino da escola que estava com bullying, ou que falava do cabelo, que falava assim, eu bati em todo mundo, não tinha o que fazer. Eu tenho até medo até hoje das pessoas crescerem e falar, te conheço, você me bateu. Mas porque eu ficava com dó, desde pequena eu fui assim. E quando eu fui crescendo e fui vivendo esse mundo corporativo, falei, gente, mas isso aqui tá parecendo na escola, é quinta série. Eu brincava, é quinta série. É quinta porque série, é um bullying atrás do outro. Só que corporativo, e aí você depende daquele emprego para dinheiro, você fala, é mais arriscado, é mais perigoso que uma criança. Então, eu comecei a me impor. Porque era sempre assim, ela só serve para isso. Ela é bonita, ela conseguiu através disso. Saiu com alguém. Ela fez, ela é modelo. Sempre, você é modelo. Não, como se eu tivesse só serviço para isso, não desmerecendo as modelos, mas te colocam numa posição por isso, e as pessoas esquecem o que tem ali por trás, né? Que sim, eu consigo trabalhar em qualquer outro lugar normal, como qualquer pessoa, né? Sem pegar o velho do barco, gente, normal, eu quero trabalhar. Né? Então, assim, é isso. Então, a gente troca esse tipo de informação e a gente vê o quanto ainda existe essa maldade e essa falta de respeito no mundo corporativo que não deveria existir. Porque a partir do momento que o RH fala, eu apoio as mulheres, só mais pergunta se ela quer ser mãe ou quer ter filhos. Que apoio que é esse? Se é questionado, então você não apoia tanto assim. Exato. Né? E você vê empresas que são globais fazendo esse tipo de coisa. Na minha trajetória, acho que eu trabalhei 13 anos no dia, primeira passagem. Fui demitido porque eu não quis mudar de cidade. Olha, eu tinha 13 anos de história, saí de encarregado, fui supervisor de loja, fui gerente regional, gerente de operações de expansão e operações. E me chamaram na sala, falaram que eu não trabalhava e eu não queria mudar de cidade. Me deram algumas oportunidades, eu sempre preservei a minha família e eu não escondo. Eu falei para todo mundo que eu não mudaria, porque eu queria estar próximo à minha família, não ia mudar a vida da minha filha, e está tudo bem. Fui demitido, entrei numa empresa incrível, que é o Carrefour. Eu fui construir, junto com outros 3 profissionais, um modelo que é o Carrefour Express, uma lojinha de conveniência. Sim. E tudo que eu aprendi, eu pude implantar e quebrar paradigmas no Carrefour. Entrei como gerente de operações. Depois de um ano que eu estava lá, no meu aniversário, eu recebi uma carta do diretor executivo Luiz Curti, que eu tenho um grande respeito, hoje ele é vice-presidente da Adidas, e fui promovido para diretor de operações. Com 70 lojas tinha no Carrefour, fiquei como diretor de operações até 125 lojas, depois pedi para cuidar da planejamento comercial, me deram a oportunidade, fiquei 6 meses, recebi um convite para ir para o Big. Eu vou contar um pouco essa história para voltar onde eu quero te falar. Tá bem. E no Carrefour me deu a força, a empresa trabalhava muito forte com diversidade, inclusão. Ali me deu uma outra visão, porque naquele momento o dia eu não trabalhava. A gente sempre foi muito forte, não de cuidar das pessoas, mas em processo, procedimento, mas não em valorizar para a pessoa crescer rapidamente pela necessidade, mas não cuidava da essência das pessoas, do desenvolvimento das pessoas. E eu cheguei no Carrefour, e o Carrefour estava naquele momento muito legal fazendo isso. Tinha acabado de sair de um turnaround, chegou um presidente francês, o Charles, e a gente estava num momento, eu cheguei em 2014, numa empresa que tinha acabado de ser demitido, fiquei muito pouco tempo parado, menos de 20 dias, entrei lá, quando a gente fala no quartel, faca nos dentes, querendo fazer acontecer. Fiquei 4 meses ajudando a criar um modelo, fui para a Argentina, aí vem alguns pontos que eu queria trazer. Quando estava no dia, eu tinha um grande desejo de aprender espanhol. Eu falei para o meu diretor, podia pagar um percentual, eu faço. Ele falou, você não fala nem português direito, você quer aprender espanhol? Isso me machucou, porque você vem da comunidade, gente, assim, você tem coisas que você não... Como que fala isso para uma pessoa? Sério? Tipo... Mas me fortaleceu. Quando eu cheguei a gerente de operações, eu convidei os meus outros pares e o diretor regional. A gente começou a fazer espanhol. Eu falo fluente espanhol. Em company. Eu consegui aprender e esse aprendizado me ajudou quando eu entrei no Carrefour. Tive que ficar uma semana treinando na Argentina. E eu consegui ver que eu consigo qualquer coisa que eu quero.
Quem não sabia... Tipo, hoje você é professor, né? Não chega a tempo, Reconhecido mas eu consigo me virar. Aham. E provei para ele que, mesmo sem saber naquele momento falar o português corretamente, não sei, o português é muito detalhista, É né? uma língua muito muito complexa, complexa. né? Exato. Mas eu consigo transitar em qualquer ambiente. E fui, graças ao espanhol, fazer esse treinamento, voltei para o Carrefour. Fortemente, trabalhamos muito forte a diversidade. No modelo, eu tinha todos os perfis. Assim, eu tinha mulher, eu tinha homem, eu tinha LGBT, tinha negro, eu tinha tudo e a gente, sabe o que perguntavam para nós? O que vocês fazem porque o atendimento é incrível, as pessoas gostam? Só tratamos com respeito. Inclusive, eu ganhei o prêmio de diversidade e inclusão, fui para a França representar o Carrefour e o modelo com o melhor NPS de satisfação dos colaboradores trabalhar. Isso, para mim, é um marco e eu levo para minha carreira que quem faz a diferença nas empresas, quer dizer, a cultura das empresas são as pessoas. Exato. Você não sai da empresa, você sai dos seus líderes. Eu estou trazendo todo esse ponto porque assim, o Carrefour me deu mais uma bagagem para quando eu recebi uma proposta ir para o Big, levar essa cultura para o Big, quando eu fui cuidar de proximidade no Big, me convidaram para retornar para o dia. Eu falei para a diretora de RH, eu volto se eu tiver autonomia de cuidar das pessoas, trabalhar junto com o RH para engajar, porque muitos falam que trabalham, mas na prática é cada um por si e Deus por todos. Não existe uma empresa funcionar se não tiver parceria e conexão. Sim. Então, operações têm que trabalhar muito forte com a estratégia comercial e quem cuida de gente, que é a área de RH. E eu voltei com esse intuito. Voltei como diretor na empresa que me falaram que eu nunca seria diretor. Eu voltei como diretor regional, cuidando de 250 lojas. Ai, gente, não, que delícia. Aí eu falo que tinha um desejo para voltar, para provar. Mas do bom, é um desejo do bom. Não, e hablando muito. Hablando um pouquinho, mas era possível. Brincadeira à parte, eu voltei para o dia. Estava num novo momento. Eu falo que o dia teve os momentos de acertos, tomar decisões certas, erradas, gestão certa, gestão errada. Não estou aqui para culpar ninguém, eu me tive lá em vários momentos. A empresa vê ela nascer, crescer e vê ela afundar. E agora nós estamos tentando salvar essa empresa. Essa foi a sua última retomada para o dia? Não, Não. Né? Você foi, eu voltei como diretor regional, cuidando de um centro regional, 250 lojas, mais de 3 mil pessoas abaixo, contando com franqueados e colaboradores. Eu peguei Covid nesse período. Eu fiz um trabalho em um centro, me levaram para outro, que era a próxima matriz. Você precisava dessa energia, esse engajamento, essa padronização, esse orgulho de ser dia para próximo da matriz. Fui para lá. Trabalhei 2 meses e peguei Covid. Foi um momento duro da minha vida, porque peguei da minha filha, que era enfermeira. E nesse período eu tive que me afastar. Fiquei 35 dias em coma. Depois de 35 dias, só me recordo que antes eu fui no médico, o médico disse, está bem, fique em casa, daqui a uma semana você volta. Em uma semana meu pulmão estava 75% comprometido. Meu Deus. E foi uma notícia que baqueou para mim, minha família toda. Na sequência eu fui para o hospital, minha filha me levou e falou, pai, você não vai, sua saturação está muito baixa, você não vai voltar, você vai ficar internado. Vamos ver se você na máscara consegue passar por esse momento, mas depois de 2 dias que eu fiquei aguardando um quarto, eu só me falaram, você precisa ligar para sua esposa, você vai ser entubado, não tem outra forma de salvar a sua vida. E ali eu me apeguei muito a Deus, como eu falei, eu sou cristão e Deus falou para mim que eu passava por um grande mal, mas no final de tudo ia ser um grande bem. E minha filha estava comigo quando ela ouviu isso, ela falou, pai, o que vai acontecer? Eu falei, não sei, você apega no final? E eu só lembro disso, e quando eu cheguei lá, entreguei minha vida na mão de Deus e fui sedado, entubado. Quando eu acordei, depois de 35 dias, sem movimento nas pernas, nos braços, eu não conseguia, não sabia o que eu estava fazendo, nem sabia que eu estava ali. Eu acordei e vi o rosto da minha filha, mas não lembrava dela e da minha esposa, mas eu lembrava da voz. E ela falava, pai, sou eu. Começava a contar para mim o que estava fazendo ali. E depois a minha esposa, eu saí da UTI, comecei a melhorar, mas antes disso, eu fui desenganado pelos médicos. Eu fui conhecido como o milagre do Box 14 ali no Mar de Teodórios, em Campina. E a minha esposa foi se despedir de mim. Ela é a Melissa, que é a minha filha mais velha. A minha pequena não foi, então ela levou um áudio da minha pequena. E a minha pequena falava naquele áudio, a minha esposa me contando, porque eu não me recordo de nada, que era para eu voltar, que ela e a Penélope estavam com muita saudade. A Penélope é minha cachorrinha, minha filha pet,
que a panela ficava na porta todo dia, o horário de eu chegar, e eu não chegava, e eu queria que eu voltasse para casa, que eu não podia ir embora. Naquele momento, minha esposa me conta que os aparelhos todos ficaram piscando, acendendo, e voltaram muito abalada, ela é minha filha, porque talvez seria o último dia de me ver com vida ali. E também voltando, ela falou assim que Deus tinha falado para ela que quando chegasse no fundo do poço, ele apareceria. E ela chegou para casa e falou para minhas filhas, bem, chegamos no fundo do poço. E através de tudo isso, tinha vários grupos de WhatsApp de todas as empresas que eu passei. Tinha muita gente. Minha filha, como é enfermeira, passava o laudo médico todo santo dia para milhares de pessoas, até pessoas que estavam fora do Brasil, que trabalhamos juntos, estão lá. E falou que ela foi lá, talvez eu não voltaria. Depois daquele dia, comecei a melhorar. Depois de 3 dias, tiraram a sedação. Depois de 7 dias, eu estava acordado e aí volto onde elas estavam lá, junto com a junta médica me olhando, eu acordado. Então foi um milagre eu estar hoje aqui conversando com vocês. E a minha esposa, ela falando sobre tudo isso comigo, me fez várias reflexões. Eu fui para o quarto, ela ficou acompanhando, a gente se sente muito impotente. Tudo dependia dos outros. Naquele momento de me recuperar, aí eu falo que a parte da humanização é tão importante. O hospital que eu estava fazia um vídeo todos os dias para ela falar comigo, a minha filha, sem eu poder mexer. Com o vídeo lá, elas conversando comigo, e só falava para piscar o olho se eu estava entendendo. Que legal. Isso mais de uma semana até eu sair do quarto, isso me ajudou a... eu preciso voltar para minha família. Eu preciso voltar para minha família, eu preciso voltar para minha filha. Depois de 45 dias, eu ver minha filha pelo vídeo, me deu muita força. Às vezes eu passava até mal, então o médico falava assim, nós vamos cortar se você não se controlar. Mas foi, eu acho que uma alavanca muito grande para eu estar aqui hoje. Fiquei um bom período parado ainda. Mas hoje eu vejo que nós precisamos valorizar muito a vida e a família. Nesse momento foi a minha família essencial e o apoio dos amigos, da nossa religião. Assim, para mim foi gratificante e hoje eu posso falar que eu sou muito feliz de passar por tudo isso, independente dos vitupérios da vida. É como a gente aprende com tudo. Eu aprendi a estar... Eu já era muito próximo da minha família, mesmo falo que eu sou próximo ausente, porque a gente trabalha muito. O pouco tempo que está, eu procuro, e às vezes sou cobrado, porque você está aqui, só o corpo, mas porque você tem um outro lado profissional que você precisa entregar também, o resultado. Mas eu procuro estar muito próximo da família. E do meu lado espiritual, também é um tripé. Acho que o profissional tem que estar tudo junto. Não pode estar um mais do que o outro. E às vezes, quando está mais, o outro acaba afetando, você tem que voltar, repensar. E isso me ajudou a encarar a vida diferente. Acho que foi mais uma lição de cuidar mais das pessoas e que eu tenho um legado aqui nessa terra. Muitos falam para você, tem um legado. Então, muitos me julgam porque eu sou muito ativo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Não é para me aparecer, é para levar o que eu acredito para outras pessoas. Porque eu não posso passar conhecimento. Eu sigo muito o professor Legari, a gente tem um grupo de papo de varejo, e ele passa muito conhecimento. Eu falei, puta, por que eu não posso passar conhecimento? Quanto mais conhecimento você passar, você vai fazer impactar a vida de outras pessoas. E eu procuro fazer isso através, às vezes gera uma percepção de quer se vender. Eu estou muito bem como eu estou, sou muito bem como eu ganho, muito bem com a minha família, sou bem resolvido, não é isso. A minha ideia realmente é passar para outras pessoas e encorajar que vocês podem chegar onde vocês quiserem chegar. Eu hoje sou muito feliz onde eu estou, o que eu conquistei. Se minha vida acabasse hoje, estou muito feliz. O que você pode impactar a vida de outras pessoas para acreditar que elas podem também chegar? Acho que toda essa vivência me ajudou a fortalecer o empoderamento feminino. Eu apoio o Instituto Mulheres do Varejo também. Levamos nosso time todo do dia, mais de 30 liderança feminina, para um evento. Eu acho que faz parte para empoderar, ensinar, e eles fazem muito isso. Parte de equidade racial também fortaleço muito e defendo e empodero as pessoas, os pretos e pretas. Acho que a gente tem que fazer. Com tudo isso, eu voltei para o dia, saí do dia, fui demitido do dia, depois de 3 anos que eu estava no dia, me recuperei do Covid, fui para perto de casa, fui promovido para diretor executivo, que era um desejo muito grande. Uau. Reformulei o meu time, bem diverso, tinha 2 diretores pretos, com potencial gigante, uma japonesa, uma mulher que a gente buscamos no Instituto Mulheres do Varejo, várias, e a gente aprovou essa, porque tinha o nosso perfil. E aí eu trago para essa mesa que a gente, como profissão, precisa contratar história.
A história nos diz muito. Diz os valores, as crenças dessa pessoa. E se ela consegue transitar, ter adaptabilidade. Acho que a história conta muito mais do que um currículo. Como a gente falou recentemente, Muito mais. a gente quer contratar quem mora nos Jardins, quer contratar do Olho Verde, com todo respeito a quem está nos assistindo, mas não, contrata o talento. A pessoa. A pessoa, É a pessoa. o potencial. Às vezes ela não tem ninguém preparado, É. mas tem potencial. Essa pessoa pode chegar lá. Porque se ela tem uma história de vida incrível, ela tem um alto potencial para se tornar quem ela quiser. E para sua empresa isso é ótimo, né? E aí é treinar as habilidades e o talento que esse profissional tem. Exato. Eu voltei para o dia e fui promovido depois de diretor de operações regional para diretor executivo. E para mim foi mais um choque, porque eu vim para cuidar das pessoas, cuidar do padrão operacional. Colocar essa empresa em outro patamar, tinha 630 lojas nessa época. E eu fui demitido porque teve um corte muito grande. Com 11 meses nessa cadeira, fui demitido. Isso em que ano? Isso foi em 2019. Tá. 5 diretores foram demitidos no mesmo dia, porque teve uma reestruturação muito forte E foi muito próximo do seu retorno. da minha promoção e do retorno do Covid. Caramba. Então, para mim foi muito duro, porque imagina um sonho sendo apagado. É. Eu não tenho vergonha de falar, eu saí da Vila Olímpia até Valinho chorando, mais uma vez. Sim. Fui demitido 2 vezes da mesma empresa. Eu falei, gente... Porém, fiquei 7 meses desempregado e aí eu vi que você tem um valor trabalhando, tem muito interesse, porque as pessoas te valorizam ou querem estar próximo de você por causa do seu cargo ou por causa das conexões que você tem. E na realidade você precisa estar perto das pessoas pelo ser humano que essa pessoa é. Exato. Então eu fiquei muito tempo tentando falar com pessoas, as pessoas nem me respondiam. Nossa, isso, assim... Dói. É chocante, né? Porque quando você está num cargo, você tem pessoas ali te agradando e Exato. conversando. Né? E aí quando você fica sem emprego, foram 7 meses? 7 meses. Estava indo 7 para o meses, 8º. Pois é. Eu tinha mandado uma mensagem para um profissional da Swift, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Eu tinha um desejo também de trabalhar na Swift, que para mim eu sou apaixonado. Então eu brinco que quem foi uma vez Swift, sempre Swift vai ser. É incrível, então eu consegui entrar depois de uma bancada de entrevista e no final de tudo você tem um comitê de seleção que você é aprovado por uma banca. Que aí fortaleceu o que eu acredito. Eles avaliam os comportamentos, os valores do profissional. Você está ali conversando, mas eles estão simplesmente avaliando se você tem os valores que a empresa tem, para você poder entrar. Se você tem um sorriso genuíno, para estar lá também. Se você tem uma gestão genuína para estar lá. Então isso para mim me ajudou muito também e fortaleceu o que eu acredito. Entrei na Swift, fiquei 8 meses, para mim foi uma escola. E aí tem de novo um retorno para o dia. Meu Deus Aí eu- do céu! Aí que eu fui relação convidado. é essa? É um amor e ódio? É um laço? a minha esposa fala que é minha amante. Eu falo que ela é a única. Olha, mas é melhor ter uma relação assim com o trabalho do que com uma esposa. A esposa você manteve a vida inteira. Vida inteira. E sempre amando. O pessoal normalmente faz ao contrário, trabalha a vida inteira. Quem troca de Verdade. esposa? Dá mais Você falou trabalho. tudo. É Verdade. prejuízos parecidos, mas emocional, financeiro, mas é isso, né? E eu fui convidado para um café pelo Sebastian, que hoje já não é mais o presidente, no momento era o presidente, e ele contou o que ia acontecer com o dia. E ele precisava de uma profissional que, de forma humanizada, fizesse uma grande reestruturação. Porque já estava naquele momento de tomar uma decisão de fechar as lojas. Isso. Ele me chamou, me contou o plano que ele tinha, ele iria assumir como presidente, ele era o diretor financeiro, ele já sabia que ia assumir como presidente, me chamou, me contou toda a estratégia e perguntou se eu aceitaria estar ali para poder fazer esse trabalho junto com ele, na operação de fechar as lojas com respeito, de forma humanizada, próximo, com transparência das pessoas e olhar para o futuro dessa empresa para salvar. A gente fecharia 50% da rede. É um momento muito duro, porque você tem que tirar as pessoas de pessoas com famílias, que em média um profissional sustenta 3 pessoas numa casa. Então é muito duro. A gente tentou fazer de forma humanizada. Eu acredito que foi muito bem conduzido, porque a gente não teve barulho nenhum. E todo o problema que estava fugindo do controle, a gente atuou. E o Sebastião me trouxe um exemplo de liderança que eu continuo carregando comigo. Ele estava na frente de todas as dores. Todas as reuniões duras com os seus colaboradores, ele foi lá
e deu a cara dele para bater e falou, estou aqui, gente. Eu estou tentando salvar essa empresa e o serviço dos colegas de vocês. Eu preciso que vocês estejam junto comigo. O que eu posso oferecer é esse pacote, como convênio por mais meses, um salário a mais, quem fica aqui, quem não faltar, se a gente não tiver uma perda excessiva. E eu me comprometo e vou assinar um documento que vocês vão receber. E para fechar esse tema, foi orgulhoso de ver as pessoas encerrando depois de uma liquidação, aplaudindo o time, agradecendo a empresa por ter dado oportunidade para eles, mas era uma pena uma loja estar baixando as portas. E a gente visitou loja com a área internacional, que eles falavam assim, estou aqui até o final, porque hoje eu sou a casa que eu comprei. O estudo da minha filha dependeu dessa empresa, então eu vou fazer o meu melhor até o final. Então você viu o orgulho sendo resgatado no mesmo momento muito difícil. Isso para mim traz o quê? Uma liderança próxima e respeitosa. Exato. E eu voltei para isso, para cuidar das pessoas do dia, para tentar salvar essa empresa. Fui surpreso também pela RJ que a empresa teve, dificultou, mas os fornecedores foram muito próximos. Estamos aí aprovando o plano, melhorando a parte externa dessas lojas. A gente tem um plano para melhorar internamente e continuar cuidando das pessoas. Eu acho que uma empresa só sobrevive a gente cuidando das pessoas, cuidando do cliente, cuidando dos processos e com cultura de resultado. E essa implementação você está aplicando nesse novo momento de dia? Porque você comentou que no passado, antes de Carrefour, eles não tinham essa política de diversidade e tudo. Hoje vocês conseguem fazer esse tipo de trabalho? Hoje nós estamos criando uma nova cultura no dia. Legal. Começamos várias frentes, criamos café com o presidente. Qualquer um pode se candidatar para conversar com o nosso presidente e os diretos não participam, é um papo super aberto. Eu criei, junto com o presidente, a gente, toda quinta-feira, hoje nós cabulamos para estar aqui, Que bom! para a gente, com a van, vai vários executivos, todo o corpo diretivo e gerentes, visitar um grupo de loja para estar próximo do colaborador. Qual que é o intuito, Dácio? Resolver problema rápido e conhecer quem atende o nosso cliente. Que legal. E resolver rápido os problemas deles. Está funcionando já há 8 meses. A gente tem outras frentes de reuniões de liderança de resultado todo mês, conduzida pela área financeira, o presidente, o diretor de RH e todo o apoio dos diretores executivos. E ali é bem transparência, falando do resultado, reconhecendo as pessoas, reconhecendo atendimento, reconhecendo o tempo de casa. Isso gera para mim uma proximidade e isso cria cultura. Nossa, mas muito, porque o pessoal se sente bem, né? Sente. Especial, né? E assim, tem histórias de vidas incríveis. Foi premiada uma colaboradora 50 a mais. Ela tem 21 anos de dia. Ela é operadora de caixas, 21 anos. Ela levou a filha no dia do evento, que ela não sabia, ela foi receber uma placa dourada. E ela falou que tudo que ela tem, ela construiu. Inclusive a faculdade da filha dela, que estava lá, ela pagou trabalhando ali. E ela procura entregar todo dia o sorriso genuíno para os clientes. Nós visitamos, que aqui no Alto de Pinheiros, a loja dela recentemente, os clientes paravam e falaram assim, ela é demais, ela é espetacular. E é muito gostoso. E também tem uma de Campinas, também 50 a mais. Não é o 50 a mais, tá? Uma situação que a gente é diverso, mas o cuidado com o cliente que essas pessoas têm. E também temos tempo de casa, pessoas de 20 anos, 22 anos, 15 anos. A gente entrega para alguns nessa reunião e durante o mês, a área de gestão de gente, junto com os gerentes de operações que visitam as lojas, leva um certificado, que no final do ano você vai ganhar a sua placa também. Uma placa dourada que simboliza que a gente é ouro, né? O cuidado com as pessoas tem que ser ouro. Isso é algumas iniciativas. E outro ponto que eu provoco muito é a gente estar próximo, tem reuniões, estamos participando os gerentes, os encarregados, tem uma reunião de cada 2 meses para falar de resultado, para falar de treinamento com esse time, para mostrar o valor que eles têm. Inclusive, nós estamos fazendo agora um planejamento estratégico, estamos construindo com todos os gerentes sêniores e depois tem grupo de trabalho com outros gerentes também para apresentar para o fundo de investimento. Então, isso mostra empoderamento, mostra que eles têm valor na comunicação e no que eles acreditam, vai vir muita ideia boa para poder salvar essa companhia. Isso é alguns, mas eu acho que o melhor de tudo é a gente estar próximo. Tem um trabalho que nós estamos fazendo, hoje a gente no dia tem um mezanino, o Comex fica lá. Nós vamos descer para ficar todo mundo no mesmo andar para fazer gestão próxima. Isso para mim tem muita relevância. Isso eu vi na Swift, eles fazem,
tem todos os diretores, está todo mundo junto, independente, não tem cargo. Sim. E essa hierarquizada que tem, a gente quer tirar. Quebrar. Eu acredito que o cargo não muda nada, tem que ter respeito pelas pessoas, no seu papel fazer o seu, eu tenho que fazer o meu, e a gente se respeitar como equipe, isso é o próximo passo. Então tem um trabalho muito grande do Felipe, que é o diretor de RH, junto conosco, porque não existe cultura sem todos estarem envolvidos. Ele pode ter ideia, quem vai executar é operações, é comercial, somos nós dando exemplo. Eu acredito muito que nós vamos ter uma cultura que vai ser referência futuramente, porque para mim são as pessoas que fazem as empresas. Sim, e esses são os próximos planos, então, para o dia? É estabelecer essa cultura, fortalecer, para que no momento que vai tudo, né, ficar tranquilo, expandir de uma forma que vocês consigam depois até mensurar esses resultados, é isso? Hoje a gente tem um plano bem claro, a gente já fez uma remodelação externa, a gente está para aprovar um plano para remodelar toda a parte interna. Hoje nós já temos 16 lojas já remodeladas, que é o modelo que a gente acredita. A gente tem um trabalho muito grande de cultura, de estar próximo do time com todos esses insights que eu passei, mas tem também um trabalho de formação, treinamento, plano de carreira. Tem muita coisa sendo construída. A gente fez um trabalho de despesa muito grande, enquadramos a despesa, temos o objetivo de venda para breakivar o resultado, chegar no ponto de equilíbrio no próximo ano, para depois a gente passar a falar de expansão. Legal. A gente está com 242 lojas. A ideia é salvar essa companhia mesmo, estabilizar e depois que a venda vir e o resultado aparecer, a gente voltar a expandir. Legal. E gerar mais emprego para muitos profissionais que infelizmente perderam, né? Mas que bom, a gente fica muito feliz. Vamos para o Momento Pode Essa? Vamos, né? Vamos! A gente comunica, né, os nossos telespectadores, que vai vir um convidado. E aí eles lançam perguntinhas. Vamos lá. Você pode pegar uma e responder. São perguntas profissionais, então... Quais habilidades considera para seguir uma carreira em operações? Eu vou repetir os quatro. Sim. Os quatro que eu acredito, 4 pontos que eu acredito, que para mim você precisa gostar de gente e de fazer de forma humanizada, cuidando das pessoas. Você precisa ter foco e não só estar na parede, mas exercer cuidar do cliente. Toda decisão que você for tomar, você precisa pensar no cliente primeiro. Depois você precisa colocar isso dentro do PNL, mas você precisa pensar no cliente. Terceiro, não ter uma boa operação sem disciplina, cumprindo nos processos e procedimentos. Não vejo solução. Fica uma coisa sem padrão, sem gestão e sem cultura de resultado, nenhuma empresa pode sobreviver. Você precisa disseminar a cultura de resultado, desde um PNL, venda, quebras, perda desconhecida, despesa. Todo mundo precisa se apropriar que ele é dono para entregar aquele resultado. E precisa ser apaixonado, porque trabalhar muito na operação. E acreditar no seu potencial e estudar bastante. Porque se você não estudar e não tiver conhecimento, você não vai se destacar num mundo tão competitivo, né? E tem muito profissional bom. E eu deixo aqui também uma provocação para muita gente. Contrata talento, não contrata amigo. O que você vê muito hoje é contratando amigo. E quem perde com isso são os profissionais que têm potencial e as empresas. Então, acho que isso aqui é uma provocação para os CEOs, para os diretores executivos. Você pode perceber, quando tem um turnaround, quando vai ver, são todos os mesmos, são os conhecidos. A gente precisa contratar talento. Tem muita gente com potencial que poderia estar voando na cadeira de muita gente que só está sendo excessivamente puxa-saco. Exato. Muito bom. Muito bom, já ficou até a dica final. Não, aqui, eu né? acho que tem só um último ponto que eu acho que ele esqueceu de falar, Okay. que é ter a formação e trabalhar no exército, para trabalhar em Isso é operações. verdade, gente, porque a vida corporativa não é fácil. Eu vou falar, hein? Eu fiz faculdade de finanças e negócio porque eu precisava conhecer a parte de números para cuidar de franquia. Sim. Só que eu fui fazer uma especialização em liderança, em gestão, porque eu sou apaixonado por esse tema. Que legal. Que maravilha. Olha, gente, eu acho que temos um futuro palestrante aqui. E aproveitando, eu tenho um grande Uau! desejo, viu? O meu Por desejo favor. futuramente, eu quero ser conselheiro como muita gente quer ser, mas também quero ter minha consultoria focada
em gestão de Isso, liderança. mudar vidas, mudar pessoas. vidas. Estamos precisando de mais Dácios na vida. Por favor! Por favor, com histórias tão fantásticas. E a gente quer muito agradecer a sua vinda aqui. Foi difícil, mas a gente conseguiu. A agenda dele de operações também, ó, calcule aí na balança, porque é muito atarefado. E ele, né, deu esse privilégio de vir aqui no Pode Essa para contar um pouquinho da sua história, toda a sua trajetória, que não foi fácil, mas que transformou um homem de sucesso com uma família incrível, apegado a Deus, a princípios, a ética. E mais lindo ainda, que eu acho de todos os valores, é motivar pessoas. Obrigado. Isso eu acho lindo, a gente poder ter essa troca com o ser humano. Nosso tempo aqui é tão curto, então são pessoas tão diferentes, com, né, jeitos diferentes, perfis diferentes. Vamos amar todo mundo da maneira que pode, odiar quem tem que odiar e tá tudo certo, tem sentimento também. Deixa o ódiozinho guardado lá numa outra caixinha, que não dá pra amar todo mundo, né? Não vou ser aqui a Poliana. Mas a gente quer agradecer muito, porque isso acaba motivando todo mundo do outro lado e vendo a sua história como algo de potencial aí para todo mundo se agarrar nisso e se tornar melhores pessoas e melhores profissionais também. Muito obrigada por ter vindo. Conhecer, né, o profissional além do CNPJ, né? É o CPF que está ali por trás. Isso é fundamental e muito obrigada mesmo. Além de iluminar aqui o nosso episódio, a gente tem uma... Porque eu tô tão assim envolvida aqui com a nossa entrevista que eu esqueci do nosso patrocinador. Me dá uma luz aí, Interlight! A gente está aqui com a Interlight, nosso patrocinador também, que está com a luminária Dona. Vocês podem acessar o e-commerce, tem um modelo mais lindo que o outro. Agora tem um modelo que ele até vira para poder maquiar. Oh, sabia? Adorei. Tô louca por esse modelo, mandei pra gente, porque eu vi aí já no site. Quero recebido! E não é só luminária, tem, tudo tem coisa de LED, tudo que for LED é Interlight, gente. Qualidade, tem garantia de mais de 10 anos. Não são coisas aí de fornecedores que vocês vão comprar LED barato, que vai dar problema, gente, muito rápido, né? E do barato às vezes sai caro. E nesse caso da Interlight, sai. Porque tem tecnologia, inovação. Confiram aí, né? No e-commerce com quem, Andressa? Me ajuda? Exatamente. Escanear no rodapé o nosso cupom de desconto. Escaneia o QR Code. Muita luz pra você. Muita luz, gente. Muita luz, porque a gente ficou aqui ó, sentindo essa energia boa do nosso convidado, que trouxe muita luz para esse programa junto à Interlight. Obrigado por terem ficado até o final. Não deixe de dar like, gente. Vocês assistem e não dão like. Por Isso favor. é muito chato. E comentem também, viu? Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.